Classificação dos grupos de doenças de plantas segundo McNeil. Continuando, vamos falar agora do grupo 4 de McNeil, o grupo das murchas vasculares, onde o agrupamento aqui feito deve-se à interferência do patógeno no transporte de água pelo sistema vascular, mais especificamente pelo xilema do hospedeiro. Esse patógeno, então, ele vai colonizar os vasos do xilema e vai dificultar e às vezes até impedir o transporte de seiva bruta do solo, das raízes, para a planta. Sendo assim, o primeiro sintoma que vemos é um sintoma reflexo do tipo murcha, na parte aérea da planta, porém, novamente, é importante salientar que, para uma diagnose correta, haverá a necessidade de retirada da planta do solo, primeiramente observar as raízes e o colo dessa planta em busca de algum tipo de podridão de raiz e colo, que também causa sintoma reflexo de murcha, como a gente falou, e, nesse caso, fazer um corte transversal na haste da planta afetada, ou no caule, ou no ramo da planta doente, para evidenciar a descoloração e o escurecimento desse sistema vascular, como a gente pode ver aqui na imagem do lado esquerdo. Se estamos falando de plantas atacadas por bactérias, essas mesmas hastes com sintoma, quando cortadas e imediatamente colocadas num recipiente com água, exudam um pus viscoso, que é um sinal, como a gente pode ver na imagem do lado direito, indicando a presença de bactéria nos vasos dessa planta. Repetindo novamente, os patógenos que causam as doenças do grupo 4 das murchas, eles vão colonizar o xilema. São patógenos que se desenvolvem, sobrevivem no solo por meio de estruturas específicas de resistência e atividade saprofítica. Eles penetram diretamente pelas raízes ou por ferimentos. E é importante notar que, a partir desse grupo de doenças, os patógenos, apesar de serem considerados parasitas facultativos que sobrevivem na ausência do hospedeiro em restos de cultura e na matéria orgânica do solo, em termos de parasitismo, eles são mais evoluídos que os patógenos associados ao dumping off e às podridões de raiz, e apresentam especificidade tanto em relação ao hospedeiro como ao tecido em que atacam, ou seja, no caso, o sistema vascular. Podemos citar como exemplos 2 fungos, da espécie Fusarium xysporum e o verticillium, e aqui uma bactéria, Haustonia solanacearum. Somente para frisar, do lado esquerdo a gente vê uma bananeira e do lado direito a gente vê plantas de tomate com doenças. Então, McNeil agrupou no grupo 4, independente do hospedeiro, e no lado esquerdo é uma doença causada por um fungo e do lado direito causada por patógenos bacterianos. Ou seja, para frisar novamente, McNeil agrupou no grupo 4, independente do patógeno, mas sim no processo fisiológico interferido, que no caso é a translocação de nutrientes via sistema vascular. O controle dos patógenos causadores de murcha, então, é muito difícil, porque eles se desenvolvem no solo, penetram no hospedeiro via raiz, além disso, sobrevivem por longo período no solo, e o que dificulta a erradicação. Então, sem sombra de dúvida, a escolha de um local livre de patógenos causadores de murcha e evitar a entrada desse patógeno na área são as medidas mais importantes a serem tomadas. Porém, a medida de controle mais eficiente é o emprego de variedade resistente, obtida em programas de melhoramento genético,
Isso graças à especificidade existente na relação patógeno-hospedeiro. Como vemos ali do lado, temos 2 híbridos de tomate de mesa, um que à esquerda é suscetível e o outro resistente a 2 isolados de Fusarium oxysporum. A rotação de cultura, ela também pode ser empregada com sucesso para patógenos desse tipo.